paz, amados irmãos. Deus colocou em nossos corações para fazer um estudo dos frutos do Espírito Santo, porque recebemos muitas perguntas em relação ao batismo com o Espírito Santo. Muitos já estão até anos na igreja e, por elas não falarem línguas, elas acham que não são batizadas com o Espírito Santo. Mas eu quero trazer para os amados irmãos, abrir essa visão, seja da palavra, essa visão espiritual, que o falar em língua é um dom, e um dos aspectos que a pessoa tem um selo do Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo. Então, aquele que é batizado com o Espírito Santo, não seja necessário ele falar em línguas. Então, aqui, nesses frutos, eles também caracterizam o batismo com o Espírito Santo, porque só consigo praticar, viver esses frutos se o Espírito Santo habita na minha vida. Então, se nós olhar e ver essas manifestações na vida de alguém, então ela tem o selo do Espírito Santo, mesmo ela não falando em línguas. E nós vamos estudar cada um desses frutos para que possamos compreender e entender na profundidade a real grandeza de cada um deles, os seus significados e objetivos, para que assim possamos analisar em nossas vidas e também na vida daqueles que nos cercam, e tirando todas as dúvidas. Vou falar
foi oferecer, sempre se entregar e não querer receber nada em troca. Então, no próprio contexto aqui de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, a gente vai perceber que Ele amou a todos, mesmo sabendo que, talvez a grande parte não retribuiria a Ele esse amor. A grande parte da humanidade negaria esse amor, mas mesmo assim Ele me deu o seu Filho. Mesmo assim, Jesus se entregou na cruz, sabendo que o sacrifício que Ele fez não teria resultado em todas as vidas, não teria resultado em toda a humanidade. E vamos ver um exemplo mais claro, que está em Lucas 11, Lucas 17, do versículo 11 ao 19, que vai falar dos 10 leprosos. E ali chegam os 10 leprosos, pede Jesus a cura. Jesus, conhecedor de todas as coisas, ele já sabia que só um voltaria para agradecer. Mas por amor, ele foi e curou os 10. Mesmo sabendo que 9 não voltaria, só queria ali ter os benefícios da promessa. O outro contexto que nós também podemos ver, quando Jesus estava lá na cruz, e estava aqueles em volta dele, que estavam zombando dele, e Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então isso é o amor. Jesus poderia se manifestar, Jesus poderia pedir justiça, Jesus poderia amaldiçoar, mas o amor fez com que ele pedisse perdão àquelas pessoas pela cegueira espiritual que eles estavam ali vivendo e praticando. E eu quero trazer uma referência bem específica e que vai abrir bem a nossa visão. Quando Jesus ele fala lá em Lucas 9, 23, toma a tua cruz e siga-me. Então, assim, muitos, infelizmente, analisam que tomar a tua cruz significa dor, sofrimento, talvez passar coisas que Jesus passou, mas na realidade, a cruz ela tem uma outra simbolização. Então, a cruz ela tem a sua haste vertical, que significa o amor do homem para com Deus.
processo e aí já não ama Deus. E quantos não sai da igreja, quantos não perde a fé. E mesma coisa em relação ao próximo. Nós devemos fazer tudo aquilo que Deus nos condiciona a fazer, seja evangelismo, seja levar a palavra, seja fazer uma doação, seja você fazer o ID, como a gente tem referência de verdadeiro amor ao próximo, são os missionários que vão para os campos e ali não tem nenhuma recompensa. Quantos ali não estão sofrendo, quantos não morrem por amor a Deus e amor ao próximo. Então, o significado da cruz é isso. E a gente vai trazer esse contexto bem específico lá em Lucas 18:20, onde vai falar do jovem rico. Então o jovem rico se apresenta até Jesus e fala como poderia encontrar a salvação, encontrar a vida eterna. Aí Jesus fala para ele, tem observado os mandamentos? E ele falou, tenho observado os mandamentos desde a minha juventude. Então, ali o jovem rico, ele estava praticando um amor vertical, do homem para com Deus. Ele ali na prática, na vivência de obedecer os mandamentos, ele estava vivendo esse amor. Mas aí Jesus vem e diz para ele, te falta uma coisa, vende tudo e reparta-o pelos pobres. Então, viva o amor horizontal. Você está vivendo apenas o amor vertical. Toma a tua cruz. O que é tomar a tua cruz? É você amar a Deus acima de todas as coisas e você amar o próximo como a ti mesmo. Então, que nós possamos aprender isso e também você venha analisar e refletir se esse fruto está sendo produzido na sua vida. Ou você também pode analisar se esse fruto está sendo produzido na vida daqueles que te cercam. Então, se esse fruto está sendo produzido na vida de alguém, é sinal